Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a este culto de adoração e celebração ao nome do Senhor Jesus. Que possamos estar juntos nesse propósito, não só hoje, mas para todo sempre. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os amados irmãos que a saudade é grande, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Nós iremos fazer a leitura bíblica que se encontra em 2 Samuel 22, de 1 a 4. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando eis o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e a minha rocha, meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Amém. Graça e paz, igreja, oremos ao nosso Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Deus, porque mesmo, ó Deus, em meio a tantas dificuldades, ó Pai, o Senhor, ó Deus, é aquele que tem o controle de tudo em Tuas mãos, ó Pai. Mesmo não conseguindo compreender, ó Deus, passando por apertos, por angústias, ó Deus, por aflições, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos fortalece, ó Deus, não só fisicamente, ó Deus, mas sobretudo espiritualmente, Pai. E é ao Senhor, ó Deus, que nós oramos, ó Deus, é ao Senhor que nós declaramos, ó Deus, que amamos, ó Pai, porque de fato, ó Deus, só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, ó Deus. O Senhor é santo, santo, santo e não há ninguém como Tu, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de termos o Teu Santo Espírito, ó Deus, habitando, ó Deus, em nós e nos transformando a cada dia, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, ó Deus, bendizer o Teu nome, Te louvar, ó Deus, Te honrar, ó Deus, não só com os nossos lábios, ó Deus, mas sobretudo, ó Deus, com as nossas vidas, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, tocar em nossos corações, ó Deus, de tal maneira que a nossa vida, ó Deus, a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos lábios, ó Deus, enfim, tudo que nós temos e tudo que nós somos, ó Pai. Possa, ó Deus, bendizer o Teu nome, ó Deus, e adorar ao Senhor, ó Deus. Não só pelo que Tu fazes, ó Deus, mas sobretudo pelo que Tu és, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus rico em misericórdia, Pai. É ao Senhor, ó Deus, que nós dedicamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, ó Pai. E confiantes, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, cumprirá o Teu plano no Teu tempo, na nossa vida, ó Deus, nesse mundo, no meio da Tua igreja, ó Pai, porque cremos que tão somente o Senhor, meu Deus, é soberano, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, ó Pai. Amém. Sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora.
a história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá amigos, olá irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma campanha de missões estaduais. Minha Vida por Missões. Esse é o nome. E a divisa está em Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra com alegria a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O nosso alvo é de R$240 mil, um alvo desafiador que queremos aqui encorajar você e sua igreja a alcançar e, se Deus quiser, ultrapassar este alvo também. Hoje nós temos vários projetos no campo, no estado de Sergipe, e alguns desafios eu quero apresentar aqui, como a construção da capela lá em Porto da Folha, no Alto Sertão Sergipano, onde está o missionário Samuel Silva. A missão pioneira já tem garantida a construção da capela. Nós precisamos fazer a base, o alicerce, a demolição primeiro do templo antigo e daquela casa pastoral ao lado, para que a gente possa construir a nova capela. Você quer participar desse projeto? Entre em contato conosco. Temos um projeto social e evangelístico que vai acontecer também na cidade de Nossa Senhora de Lourdes. É uma parceria com a Igreja Batista da Fé, lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Aquela mesma igreja do pastor Jay Lemons. E ele vai estar vindo ao Brasil, indo ao sertão de Lourdes, para ali fazer um projeto social e um projeto evangelístico para dar uma dinamizada no trabalho. O outro desafio que nós temos aqui é que temos 3 frentes missionárias sem igreja-mãe. São igrejas que estão despilhadas. A congregação de Ilha das Flores, a congregação de Lourdes e a congregação de Aparecida. Nós precisamos de igrejas que se comprometam a assumir um desses 3 trabalhos aqui mencionados. Os recursos financeiros são poucos. O recurso da campanha do ano passado, menos de 6 meses, ele já esgotou. Nós começamos então a usar o plano cooperativo. Aliás, já a Missões tem usado o plano cooperativo. Se sua igreja não é parceira através do plano cooperativo, precisa repensar sobre isso. Porque a sua igreja, ela foi criada, ela existe para fazer missões. E a igreja missionária é a igreja que tem consciência missionária. É a igreja que trabalha por missões o ano inteiro. Nós precisamos, queridos, e eu peço isso a vocês, intensificar as orações em favor de missões estaduais, em favor dos nossos missionários. Precisamos mobilizar as igrejas. E aqui eu quero te encorajar a isso. A levantar uma oferta generosa para que alcancemos o alvo de R$240 mil. Eu quero convidar você também a dinamizar o PAM, o Programa de Adoção Missionária em Sergipe, fazendo PAM para a sua igreja, levando os membros da igreja a fazer isso.
A partir de R$20 você pode ajudar no sustento da obra de missões. Eu quero também agradecer a sua igreja que tem trabalhado, a sua igreja que tem contribuído, a você, promotor de missões, a você, obreiro, pastor, missionários, que tem trabalhado para alcançarmos esse estado de Sergipe para o Senhor Jesus Cristo. Rogo as suas orações, seu apoio, e precisamos de você nesta campanha para que você coloque a sua vida nesta obra. Coloque a sua vida por missões. Nós, missionários, já temos feito isso. Você quer fazer isso também? Dê a sua vida por missões. Deus nos abençoe. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou. Todos os missionários, Pai, as famílias de cada missionário têm prevalecido, Senhor, têm se tornado cada vez mais persistentes na tua obra, mesmo diante dessa fase que o mundo está passando, destes dias difíceis de contato, Senhor, de encontros, mas eles têm permanecido, Senhor, na tua obra. Trabalha os nossos corações, Pai, para buscarmos o alvo que foi dado à tua igreja, que nós possamos ultrapassar e mostrar ao mundo, Senhor, que neste momento de dificuldade o teu amor deve ser mais pregado, Senhor. Mostrar ao mundo que nesse momento de dificuldade somente o sangue do Senhor Jesus Cristo e a salvação que vem dele, Pai, pode livrar os nossos familiares dessa doença, de toda a depressão, de toda a enfermidade que tem se espalhado pelo mundo, Senhor. Abençoa cada família da nossa igreja, que nós possamos juntos, Senhor, buscar levar a tua obra cada vez mais adiante, Pai. Que neste momento a tua obra avance mais e mais rápido, Senhor. Que os passos que a tua igreja tem dado, Senhor, e as decisões que têm sido tomadas possam ser sempre vindo do teu trono, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso pastor, cada membro, cada família que comporta a tua igreja. Que nós possamos buscar cada vez mais a tua obra e o teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, amado irmão, amada irmã, amada igreja de Jesus. Ao meu amigo, você que está ouvindo esta palavra, participando conosco deste culto, eu quero enviar o meu abraço e desejar de todo o meu coração para que você esteja preparado para ouvir aquilo que Deus tem para você nesta hora. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, do trono da Tua graça, e humildemente, ó Deus, estamos pedindo ao Senhor que a Tua graça continue sobre nós, o Teu amor seja constante e que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a anunciar esta Tua palavra e a entendermos esta palavra para que a nossa vida seja frutífera assim como o Senhor deseja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao atentarmos para os ensinos de Jesus, quando anunciou a mensagem do Reino de Deus, percebe-se que a vida desse reino está envolvida com alegria, produtividade e vitória. No entanto, parece que muitos têm lido os ensinos de Jesus, mas não os têm compreendido, a fim de deixá-los fazer vida em sua vida diária. Ou muitos não têm dado a devida atenção ou valorizado como Deus espera que cada um de nós, discípulos de Jesus, cristãos, façamos. Assim, essa última possibilidade é mais possível de ser real no geral, claro, observando-se as exceções. E com essa atitude de não dar mais atenção aos ensinos de Jesus, como eles requerem e merecem, fica no ar a sensação de que o inimigo conseguiu, por fim, triunfar sobre a vida dos cristãos, sobre a igreja de Jesus. Jesus, ao comissionar os 12 discípulos, escolhidos na ocasião para fazer expandir a mensagem do Reino de Deus, que era chegado, conforme anunciou seu Filho Jesus, lhes deu instruções que deveriam ser observadas, obedecidas ao custo de suas vidas. Vejamos que instruções são essas. Mateus capítulo 10, versos de 5 a 23. A estes 12 enviou Jesus depois de instruí-los, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide às ovelhas da casa de Israel que se desviaram. E quando fordes, proclamai dizendo: O reino do céu está próximo. Curai enfermos, purificai leprosos, expulsai espíritos malignos, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, prata ou bronze em vossas bolsas, nem bolsa para o caminho, nem muda de roupa, nem sandálias, nem bastão, porque o trabalhador é digno do seu sustento. E a toda cidade ou aldeia onde entrardes, perguntai quem é digno nela, e ali estareis até sairdes. E ao entrardes em uma casa, saudai a família. Se a casa for digna, vossa paz virá sobre ela, mas se não for digna, vossa paz retorne a vós. E todo que não vos receberem, preste atenção às vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Certamente vos digo que no dia do juízo se procederá com menor severidade contra a terra de Sodoma e Gomorra do que contra aquela cidade. Certamente vos digo que no dia do juízo se procederá com menor severidade contra a terra de Sodoma e Gomorra do que contra aquela cidade. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sereis, pois, astutos como serpentes e inocentes como pombas. Acautelai-vos com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. E por minha causa havereis de comparecer perante os governantes e reis, para que sirva de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis de como ou o que falareis, porque naquele momento vos será dado o que falareis. Porque não sereis vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falará por meio de vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai a seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. E vós sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, não terminareis de percorrer todas as cidades da casa de Israel, até que venha o Filho do Homem. À luz destas palavras de Jesus, temos a clara ideia de que obediência é a atitude prática de perfeita concordância com a vontade de Deus. Para Johannes Baptista Bauer, considerado o primeiro teólogo leigo, seu conceito de obediência é que a obediência a Deus se torna, na pregação do reino de Deus, obediência a Jesus, em quem o reino de Deus vem ao mundo. Portanto, vejamos as lições que as instruções de Jesus servem aos cristãos nesses dias, as quais nos mostram que minha vida por missões ordena obediência. E ordena a obediência à mensagem que deve ser pregada em todo lugar, conforme Mateus 10, de 5 a 8. Todos os ensinos que Jesus ministrou aos seus discípulos e demais ouvintes estavam correlacionados com a mensagem oficial anunciada por ele. Logo que terminou seu isolamento social de 40 dias em que passou no deserto, onde foi tentado por Satanás. Disse Jesus, o tempo se cumpriu e o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. E esta mensagem tinha que ser conhecida de todos, particularmente nessa viagem a Galileia, de forma que quem a ouvisse fosse pela pregação poderosamente convencido, e os discípulos manifestassem pela cura dos enfermos, expulsão de espíritos malignos e outros milagres, o poder de Jesus. Pois aquela geração não tinha tanto tempo como a nossa não tem para se dar ao luxo de deixar para ouvir a mensagem de Jesus depois. Obedecendo ao princípio revelado por Jesus à mulher samaritana de que a salvação veio para os judeus, João 4, 22, os discípulos foram instruídos a irem prioritariamente ao seu povo, à casa de Israel, para que depois pudessem avançar além das fronteiras da Judéia, como fizeram a partir do Pentecostes, conforme Atos 2. Além de, independentemente do lugar que estivessem, eles não podiam mudar segundo a sua boa vontade a mensagem, pois o objetivo não era agradar aos homens ou trazer uma massagem ao ego daqueles que a ouvissem e deixá-los continuar numa vida de pecado, mas fazê-los entender, sim, a sua real situação espiritual, a qual exigia que todos se arrependessem dos seus pecados e passassem a crer nas boas novas, que era a chegada do reino do céu, do reino de Deus. É ainda tempo de missões e de mostrar que minha vida por missões ordena a obediência em fazer conhecido de todos em minha Judéia, isto é, em meu estado, em meu Sergipe, a mensagem de boas novas. O reino do céu está próximo. Mateus 10, 7. Antes que mais pessoas sigam como muitos já haviam seguido, rumo à eternidade sem Deus. Mas a minha vida por missões ordena obediência aos procedimentos para toda a missão no mundo, conforme Mateus capítulo 10, de 9 a 16. Aqueles discípulos estariam vivenciando algo que não poderia ser comparado a qualquer atividade já realizada por ele antes e que exigia deles deixar seus afazeres diários, família, para se deslocar de cidade em cidade, povoado em povoado. Já estavam se acostumando em seguir Jesus pelas cidades durante seu ministério, mas agora eles estariam aparentemente sozinhos na missão. Porém, tinham que obedecer a todos os protocolos de como iriam se manter no tempo que fosse necessário a missão, de como entrar e sair em cada cidade e em cada casa, e de como lidar com a rejeição de muitos à mensagem que iriam pregar. Quanto ao sustento, deviam se precaver da avareza e do conforto de ter mais de uma roupa, mais de um calçado, mas crer na generosidade das famílias que os receberiam em suas casas
e dos demais moradores da localidade, os quais dariam dinheiro e outros donativos. Não podiam os discípulos ficarem ansiosos quanto a isso. Afinal, Deus já havia providenciado todas as coisas. Em particular, já havia Deus providenciado a operação do querido efetuar no coração dos homens, a fim de suprirem as necessidades daqueles discípulos, para que pudessem ficar focados na realização da missão que receberam de Jesus. Outro protocolo instruído por Jesus para os seus discípulos foi o de como entrar nas cidades e casas. Mesmo com a boa hospitalidade do povo judeu, havia aqueles que eram simpáticos ao ministério e propósito de Jesus e estavam dispostos a investirem com ofertas generosas. No entanto, que os discípulos ficassem preparados para alguns que não ofertariam nada para a obra, principalmente sabendo que eles estavam incumbidos de fazer o que para muitos era a violação da lei e de toda uma tradição religiosa de séculos. Algum tempo atrás, em uma cidade do nosso estado, um líder religioso ameaçou seus fiéis de não dar mais uma cesta básica a quem recebesse em sua casa os crentes que estavam desenvolvendo uma ação socioevangelística. Mas, graças a Deus, as ameaças daquele líder não impediram de chegarmos aos muitos lares e atendermos muita gente carente. Para os discípulos, portadores da mensagem do Evangelho, o que eles tinham a anunciar era bom e no poder de Jesus para transformar vidas por completo. Contudo, eles deviam estar cientes de que alguns não iriam prestar atenção, não iriam dar crédito ao que estavam pregando naquele lugar. Isso não deveria tirar o ânimo deles, porque Deus cuidaria de todos quantos não ouvissem a mensagem, mas deviam ter como prioridade abençoar a todos que o recebessem em suas casas, ficando com os revoltosos a responsabilidade de terem rejeitado a bênção de Deus em Jesus, levada por meio dos seus discípulos, com a paz seja convosco, ou paz seja nesta casa. Em nossos dias, todo cristão que se move no desejo de realizar a obra de missões tem que ter a consciência da realidade das muitas dificuldades a serem enfrentadas. Porque em meio aos lobos que estão vivendo, devem os cristãos serem como as serpentes e como as pombas, como ensinou Jesus, isto é, devem ter a sagacidade e a inteligência das serpentes, sem que isso signifique, porém, que devam ser maus como as serpentes. Das pombas, devem ter a combinação de sabedoria e simplicidade. Porque alguns têm sabedoria, mas não simplicidade. Outros possuem simplicidade, mas falta-lhes sabedoria. Minha vida por missões ordena a obediência quanto ao depender em todo o tempo de Deus, não somente para o sustento necessário, mas também para dar direção diante das diversas situações da vida que podem nos colocar em riscos desnecessários. Agir em obediência, com prudência e simplicidade não desqualifica os cristãos de realizarem no mundo o que têm a realizar segundo os propósitos de Deus. Pelo contrário, lhes dá mais capacidade para fazerem bem a obra. É o apóstolo Paulo, um dos grandes exemplos de obediência a todos os procedimentos dados por Jesus aos seus discípulos. Que tal fazermos nós hoje o mesmo? Mas a minha vida por missões ordena obediência nas situações adversas no exercício da missão. Mateus capítulo 10, 17 a 23. A vida é um percurso cheio de riscos. Mas não se tem registrado que os discípulos nessa viagem à Galileia sofreram algum tipo de perseguição nos termos descritos nestes versos lidos. Isto porque, para muitos, o entendimento é que Jesus estava tratando do tempo relacionado à grande tribulação. Aos nossos dias, por exemplo, independentemente do se houve ou não perseguição aos discípulos de Jesus naqueles dias,
Temos que entender que, como cristãos, principalmente nesse tempo, se queremos ser obedientes a Cristo no cumprimento da missão outorgada, vamos ter que enfrentar situações adversas que colocarão em risco a nossa vida, e elas podem ser provocadas dentro da própria família. E lembrando as palavras ditas pelo profeta Miqueias, capítulo 7, verso 6, Jesus assim disse: não penseis que vim à terra a trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os adversários do homem serão os de sua própria família. Mateus 10, 34 a 36. Paulo, o apóstolo, tempos depois, à luz da sua experiência, como aquele que não teve a sua vida mais preciosa do que obedecer ao seu chamado, conforme registrado em Atos 20, 24, ajuda o jovem pastor a entender as implicações para quem quer obedecer às instruções de Jesus, ao dizer: porque em verdade, todos que querem viver em reverência a Deus em Jesus Cristo sofrerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. A missão que foi dada aos discípulos primeiramente naqueles dias e depois passou a nós hoje, deve ser executada mesmo que ao custo de nossas vidas. E como instruiu Jesus, quem pensar que está fazendo um bom negócio tentando se livrar das adversidades provenientes da obediência a Ele, estará perdendo a coroa da vida, porque Jesus os terá como traidores, assim como teve a Judas e tantos outros, não os reconhecendo como seus discípulos diante de Deus naquele dia, quando ele vier buscar a sua igreja. Está lá registrado em Marcos 8, 34 a 38. Posso dar grandes ofertas para a obra do reino através da igreja. Posso dedicar todo o tempo a servi-lo no templo e fora dele com meus dons e talentos. Entretanto, nada mais autenticará com precisão, como verdadeira minha vida por missões, a minha obediência a Deus em Jesus. Portanto, queremos ter sucesso nessa missão? Então precisamos atentar de todo o coração para as instruções de Jesus, convictos de que é a melhor coisa a fazermos. Assim vamos poder cantar alegremente: por ti darei a minha vida. Meu querido irmão, querida igreja, que assim seja em cada um de nós. Meu querido amigo, Deus quer usar a sua vida para que outros dentro da sua casa possam conhecer a maravilhosa graça de Jesus, que traz a salvação com o perdão dos pecados. Deus nos abençoe.
suas mãos, querido, e declare. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Levante as suas mãos agora e declare: nosso mundo. Cantamos para a glória. Cristo, nosso mundo, de brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo. E tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Todo poder. Sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará. Declare isso, igreja. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor. Ah, que lindo, querido, declare. Nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Pode ser mais alto. Para a glória do Senhor Jesus. Declare: Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos orar. Vamos dizer a Deus o que está em nosso coração. Vamos pedir a Ele aquilo que está faltando para sermos um povo de Deus cheio do poder, cheio de ânimo, cheio de alegria, para fazer com que Cristo seja conhecido de todos. Oremos. Querido Deus, diante do Senhor nós estamos e sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor, de obedecermos a Tua voz, de fazermos a Tua vontade, de colocarmos tudo que temos e tudo que somos ao serviço da obra missionária. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido paciente conosco, o Senhor tem tido misericórdia de nós,
E, Senhor Deus, nós pedimos, Pai querido, nessa hora, nós suplicamos por cada servo do Senhor, pela tua igreja, para que, ó Deus, possamos renovar o ânimo, ó Deus, diante do Senhor. Possamos renovar a nossa alegria de sabermos que estamos servindo a um Deus vivo e presente. Pai querido, também abençoa aqueles que hão de ser alcançados pela tua palavra, por aqueles que ouviram a tua palavra nessa hora, que se rendam aos teus pés e confessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, nos dá a tua graça, a tua misericórdia, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de leitura da tua palavra, uma semana de oração, ó Deus querido, de testemunho, que tudo seja feito, Senhor Deus, em conformidade com a tua vontade e sob a orientação do teu Espírito Santo, porque nós não sabemos falar e o Senhor há de falar por nós. Em nome de Jesus. Amém.